Você sabia que um pequeno mosquito pode representar um grande perigo para a sua saúde, para a saúde da sua família? Eu estou falando do Aedes aegypti, um inseto que transmite doenças como zika, dengue, chikungunya. Essas doenças podem causar sintomas graves, até mesmo levar a complicações sérias. Mas não se preocupe, há medidas que podem ser tomadas para nos proteger e combater esse vilão. Para nos orientar sobre sintomas, possíveis tratamentos, eu converso agora com a médica infectologista Sabrina Sabino. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Doutora, para a gente falar de números aí que estão circulando, pelo menos esse ano, Santa Catarina, de janeiro a março, mais de 3 mil casos. Os números são muito maiores do que isso. De que forma que esses números, esses casos, chegam até a ponta, né? Aos hospitais, para tratamento e tudo mais? Hoje nós temos um grande problema, inclusive, de saúde pública por conta da dengue, zika e chikungunya, principalmente pela dengue, porque os casos eles estão aumentando e literalmente nós não estamos dando conta, né? Por mais que a população faça a sua parte, que o Ministério Público, mas que o governo também faça a sua parte, é importante a gente entender que ela é uma doença dinâmica e que o sistema de saúde ele vai sobrecarregar, e como já está. Nos casos de dengue, que é o mais conhecido, né, temos aí um único transmissor, o mosquito, né, Aedes aegypti, mas essas 3 doenças que acabam se diferenciando nos sintomas. No caso de dengue, quais são os sintomas que a gente deve alertar? Os sintomas mais clássicos de dengue é febre, dor no corpo, dor de cabeça, uma dor atrás dos olhos, muito importante, e uma fraqueza. Geralmente o paciente que é mais idoso tem uma fraqueza muito importante, pode ter náuseas, pode ter vômitos, mas quando tem algum tipo de sangramento, que é o nosso alerta para dengue. Então, quando tem o sangramento, já modifica esse cenário. Modifica. Agora, vamos falar de chikungunya, né? Chikungunya, quando que a gente percebe que pode ser aí vítima de chikungunya? A chikungunya é muito parecida com a dengue. Então, inicialmente, nós médicos, a gente tem que pensar realmente na dengue, porque a dengue ela é uma doença de maior gravidade. Mas os sintomas, o que difere da chikungunya, é que o paciente ele tem uma febre de início abrupto, uma febre muito alta, de 39, 40 graus de temperatura. Essa febre dura em torno de 2 dias aproximadamente, e logo depois é uma dor no corpo extrema, onde o que chama mais atenção é o que a gente chama de artralgia, dor nas articulações. Dor nas articulações, então começa. Agora, febre alta, de repente 39 graus, um período que a gente tem visto muitas pessoas com virose, faz uma confusão enorme. Muitas vezes uma febre como essa pode ser ignorada e pode representar uma doença mais séria. Exatamente, por isso que sempre a importância de no momento que você está com o quadro a princípio viral é fazer um atendimento médico, né? Procurar a unidade básica de saúde, se for o caso, ele vai encaminhar para o pronto atendimento, né? E relatar todos esses sintomas, né? Não ignorar esse sintoma. Geralmente a gripe, o resfriado, dá cansaço, a gente sente o corpo diferente e não ignorar se tiver realmente essa dor na articulação. É uma dor que a pessoa não consegue se movimentar, por exemplo? Na chikungunya é uma dor onde a pessoa ela não consegue caminhar, ela tem dor nas articulações, ela não consegue, por exemplo, colocar o pé no chão, não consegue abrir uma garrafa de água. São pequenas ações que o paciente não consegue fazer. Quando a gente, inclusive, como você mencionou, a respeito desses sintomas, o que é importante a gente falar? Que geralmente a gente toma antigripal e o antigripal é contraindicado no caso dessas doenças. Olha, pode fazer uma confusão danada no tratamento. Exato, então não utilizar o antigripal nesse sentido, procurar o atendimento médico para saber o que pode ser utilizado, né? A gente está vendo aí na tela alguns números referentes a chikungunya, zika e dengue. Números aí, esses números, número de focos 22.354, notificações de dengue 14.390, esses são dados aí do governo do estado e claro, vendo esses números a gente se preocupa, né, porque acaba precisando de maior atendimento, como a doutora comentou, né, principalmente unidades de saúde que nem sempre conseguem fazer esse primeiro diagnóstico, né? Isso também é a questão do diagnóstico, acho que nós estamos correndo atrás disso, porque existe um exame que é específico, que é o antígeno, onde a gente faz um furo na ponta do dedo do paciente até o 5º dia e nós temos o diagnóstico de dengue, por exemplo. Já a chikungunya é um pouco mais complicado, a gente tem que aguardar, fazer sorologia. E a gente sabe também que os dados que nós temos hoje, eles também são subnotificados, né? Porque, como a gente sabe, muitos pacientes acabam nem procurando atendimento, né?
Então, esse também é um grande problema. A gente tem agora um depoimento da paciente da doutora Sabrina que nos autorizou passar aqui no ar, é a Joyce, né? E que ela relata o caso de chikungunya. Vamos ver. Meu nome é Joyce, eu fui diagnosticada com chikungunya. Os sintomas começaram no início de abril. Eu tive inchaços pelo corpo, febre, calafrio, ínguas. E vermelhidão pelo corpo como se fossem queimaduras. Eu passei por alguns médicos sem diagnóstico, até que na semana passada eu fui até o Hospital Santa Catarina na terça-feira. De imediato me internaram, eu fiquei terça, quarta e quinta internada, sendo assistida pela infectologista do hospital, a doutora Sabrina Sabino. Fizeram diversos exames, inclusive de chikungunya, que é um exame demorado, saiu ontem. Hoje eu ainda me encontro na fase crítica da doença. Eu tenho dores crônicas nas articulações ao ponto de ter dia que eu não consigo caminhar e não consigo sair da cama. Tarefas simples como, por exemplo, abrir uma garrafa de água, eu tenho dificuldade. Eu vou passar por um longo período de fisioterapia, um longo período de medicação, mas graças a Deus bem assistida e sendo monitorada pela doutora Sabrina. Doutora, a gente vê esse depoimento da Joyce, né, e vê a dificuldade também, né, porque a partir do momento que você percebe que tem esse diagnóstico, significa também um tratamento que pode se estender por um bom período, né? Essa diferença, a chikungunya, por exemplo, o paciente, ele tem esses sintomas muito parecidos com a dengue, mas as sequelas, elas são maiores. Então, articulação, dor articular, fazer fisioterapia, medicações onde a gente muitas vezes tem que até imunossuprimir o paciente, diminuir o status imunológico, porque a doença, ela está em extrema atividade. Então, geralmente, os pacientes com chikungunya é uma média de 3 a 6 meses aí de reabilitação depois. Agradeço a Joyce, que é de Itapema, nos cedeu o depoimento dela. E a Joyce tem ideia de como que ela adquiriu o chikungunya? Não tem como a gente afirmar, mas acreditamos que é na cidade dela mesmo, porque também tem outros pacientes que também são de Itapema que já são confirmadas para chikungunya mesmo. Aí quando a gente fala de prevenção do mosquito, né? A gente fala dos focos, água parada, tudo aquilo que a gente já vem falando, os lugares precisam ser limpos, mas na hora da gente se proteger a pele, doutora, repelente é recomendado? É recomendado, no entanto, tem que conter uma substância que se chama icaridina. Então, tem que procurar, quando você vai comprar um repelente, se tem icaridina na concentração, que somente icaridina é capaz de repelir o Aedes aegypti. Existem outros repelentes que vão repelir, por exemplo, o pernilongo, que é outro mosquito, né? E a importância é que a aplicação, quando contém icaridina, a gente faz de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, né? Então, e também os cuidados que a gente fala, o mosquito ele tem um hábito diurno, então ele gosta do início da manhã, finalzinho da tarde, então fechar as janelas nesse período, né, dentro de casa, utilizar também alguns inseticidas dentro de casa para repelir um mosquito, né, esses são alguns cuidados. Esse cuidado devemos ter principalmente quando vamos para áreas que tem mais casos, né, diagnosticados de dengue, zika, chikungunya, mas de modo geral. Algum alerta especialmente para crianças? A criança pode esse componente que repele o mosquito Aedes aegypti? A criança pode também, mas tem uma concentração específica, onde geralmente do adulto é em torno de 80% de caridina e a criança é 50%, de 50% a 80%, dependendo da faixa etária, né? Então, quando a gente até conversa aqui, regiões de focos, a Santa Catarina está vivendo uma endemia de dengue. Então, para onde quer que nós estamos nesse momento, nós estamos em todos os lugares suscetíveis a ter dengue, zika ou chikungunya, né? Com relação à compra do repelente, é preciso observar, né? Tem repelentes que não são indicados para crianças menores do que 12 anos, né? Exato. Tem repelentes que não são indicados para menores de 12 anos por conta da concentração de caridina e também menores de 6 meses que não têm essa indicação. É a questão que o médico vai indicar para aquela criança se vai para alguma área de risco, como nós já estamos, a utilização sim ou não, se tem até alergia ao componente.
mas a concentração está bem descrito no rótulo de cada produto, a concentração de caridina e qual é a faixa etária que pode ser utilizada. A gente fez questão de trazer depoimento e detalhar chikungunya, por muitas vezes a dengue acaba sendo mais falada, mais divulgada, mas também é uma doença aí, confunde com outros tipos de virose, é preciso ficar alerta. Qual é o recado final que você dá para o público que está acompanhando, para que fique atento a esses sintomas mesmo, né, que são diferentes? Eu acho que é fundamental não se contentar com o diagnóstico negativo de dengue. Eu acho que isso não vale somente para a população, mas para o serviço público, para os médicos também, porque no momento que o paciente tem febre, dor no corpo, artralgia, né, a dor de cabeça, dor atrás dos olhos, a gente tem duas doenças principais, dengue e chikungunya. Para fazer essa diferenciação, procurar o atendimento médico e se der negativo para dengue, existe sim a possibilidade de ser chikungunya. O exame de chikungunya ele só pode ser feito após o 7º dia de doença, que é o que tem disponível, que é a sorologia. Então, por isso que esse diagnóstico demora. Mas as medidas já têm que ser tomadas antes e tem que fazer esse acompanhamento médico quanto antes, né? Importantíssimo. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela presença aqui no Ver Mais. Muito obrigada.